Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia para a segunda série. O objetivo da nossa aula de hoje é conversar sobre a Era da Informação, as redes de informação no Brasil e no mundo. E antes da gente começar a nossa aula, eu gostaria de passar para vocês dois recados. O primeiro, para validar a sua presença dessa aula no Classroom, você precisa acessar a atividade obrigatória, responder as duas questões e clicar em enviar. Aí a sua presença está garantida. E o segundo recado vai para os alunos que pegam atividades impressas nas escolas, para que sempre retornem essas atividades para a sua escola, para que o seu professor possa corrigir e atribuir uma nota. Feitos os recados, então, vamos especificamente à nossa aula de hoje. O objetivo, como comentei, é a gente refletir um pouco sobre as redes de comunicações. Então, compreender de que maneira que essas redes, elas são importantes nos dias atuais e o quanto possibilitam conexões entre as pessoas, mesmo que estejam distantes fisicamente. Ora, temos observado o quanto a rede de comunicação é importante, especialmente nesse ano de 2020. Você, estudante, e eu, professor, não estamos podendo nos encontrar nas escolas. Isso significa que a forma de ensinar e aprender mudou, mas não que a gente não tenha aprendido, não que a gente tenha parado de estudar ou trabalhar. Nós conseguimos superar esse desafio, porque o meio de comunicação nos possibilitou. A televisão, a internet, fez com que a gente pudesse continuar o ano letivo, oferecendo para vocês os conteúdos e vocês também dando o retorno daquilo que compreenderam desse processo. Ou seja, mesmo que nós não estejamos próximos fisicamente, o conteúdo, a escola, o conhecimento, ele atingiu aí você dentro da sua casa no isolamento que você tem feito. E a outra coisa é perceber que essa era digital, ela nos afeta diretamente. Afinal, você, em suas redes sociais virtuais, não tem sequer um que você siga e que não acaba influenciando nos seus costumes? O que nós chamamos os digitais influencers? Tem algum que você tem opção, segue e também acaba repetindo os seus costumes? Isso significa que a era digital nos afeta diretamente. Claro, existem riscos e problemas que podem ser gerados por isso, mas aqui nós vamos perceber aquilo que há de positivo nessas redes. Bom, uma curiosidade para a gente saber o quanto que essas redes de comunicação elas são importantes e mudaram a vida das pessoas, veja esse exemplo. Em 1865, a morte de Abraham Lincoln, que era presidente dos Estados Unidos, demorou 13 dias até chegar na Europa. Ou seja, 13 dias depois é que as pessoas souberam que o presidente dos Estados Unidos tinha morrido. Observe, em 2001, o ataque às Torres Gêmeas ele foi transmitido ao vivo para o mundo todo. Observe o quanto que as redes de comunicação nos aproximam e também diminuem esses espaços de tempo para a gente saber de uma informação. Aqui nós estamos falando de duas notícias relacionadas a um país que está distante do Brasil, mas que em 2001, e eu estou considerando aqui 19 anos atrás, foi possível perceber isso em tempo real. Bem como hoje isso também é possível. Qualquer notícia que aconteça algo importante num país, mesmo que muito distantes de nós, a gente consegue saber isso com muita facilidade e com muita rapidez também. Bom, isso são as redes imateriais. E por que dita imaterial? Porque embora ela traga uma informação, não é algo palpável, não é algo que eu possa pegar, mas é algo que vem a agregar no meu dia a dia. Afinal, ter a informação, ter algum conhecimento, aprender sobre um conteúdo é algo que certamente vai impactar nas nossas vidas. Bom, são redes imateriais porque nelas não trafegam necessariamente mercadorias, mas sim
informações. É possível analisar o grau de desenvolvimento do país ao perceber o acesso a essas redes. Ora, por que hoje, em 2020, a pandemia fez com que nós precisássemos, então, trocar informações com vocês por essas redes imateriais e pudéssemos alcançar a grande maioria dos estudantes? Ora, justamente porque o acesso a essas redes hoje é mais facilitado. Então a gente percebe que o problema maior não está necessariamente no acesso à rede, mas está em habituar-se a essa forma de estudo, por exemplo, que na educação básica acaba sendo também um desafio, porém não impossível de ser alcançado. E isso a gente tem percebido no dia a dia nesse ano letivo de 2020. Os meios de comunicação, então, eles possibilitaram formas de receber e compartilhar cada vez mais informações, como dados, imagens, que podem atingir diretamente diferentes regiões do planeta. Aí eu trago aqui um desenho, representando as pessoas, cada uma com o seu celular, o tablet nas mãos. Por quê? Porque é dali que nós nos comunicamos. Quando nós percebemos que no Brasil existem mais celulares do que pessoas, significa que se pudéssemos distribuir um para cada habitante, nós ainda teríamos uma sobra de celulares. Ou seja, nós estamos constantemente interligados, conectados. É claro que é preciso dosar essa conexão, ela não pode ser tão intensa, mas ainda assim é uma forma de comunicar, é uma forma de aprender, é uma forma de conhecer. E por isso, esse fato da comunicação é algo que também está relacionado com a globalização que nós já falávamos anteriormente. O equipamento, que embora não tenha sido fabricado ou pensado no Brasil, ele me possibilita a conexão com diferentes regiões do país ou até mesmo com diferentes países. Então, é a globalização que me possibilita essa forma. Bom, vamos pensar então uma questão. Qual o evento histórico auxiliou no desenvolvimento das comunicações? E a gente já conversou sobre ele aqui nas aulas anteriores. Letra A, Primeira Guerra Mundial. Letra B, Guerra Fria. Letra C, a Guerra do Paraguai. Ou letra D, a Guerra do Golfo. Pare um pouquinho e pense de que forma e qual evento histórico impactou no desenvolvimento das comunicações.
E aí, pessoal, pensaram o que nós falamos também nas aulas anteriores? Porque desde que a gente começou a falar sobre o mundo no século XXI, o nosso ponto de partida foi um evento histórico, que é a Guerra Fria. E a Guerra Fria, o que ela consistiu? Num conflito ideológico entre duas grandes potências da época. Estados Unidos, que defendia as ideias capitalistas, e a União Soviética, que defendia as ideias socialistas. Ambos o que queriam era demonstrar para o mundo qual seria o modo de produção mais adequado, aquele que alcançaria resultados mais satisfatórios do ponto de vista da ciência, inclusive. Então, por que a Guerra Fria seria então a resposta desse exercício? De que forma que a Guerra Fria impactou no desenvolvimento das comunicações? Ora, porque entre essa disputa dos Estados Unidos com a União Soviética, eles também disputavam quem alcançaria o espaço, quem chegaria no espaço pela primeira vez e também que tecnologias seriam desenvolvidas a partir disso. E por conta dessa situação, claro, cada um da sua forma contribuiu, de modo que os satélites artificiais foram levados ao espaço e isso possibilitou, na consequência, o desenvolvimento de outras formas de informação ou de meios de comunicação, né? Então a gente vai ver na sequência aqui da aula que a Guerra Fria foi um evento histórico que propiciou o desenvolvimento das comunicações também. Muito bem, vamos considerar então que essa forma de comunicação ela evoluiu bastante ao longo do tempo. Por exemplo, nós tínhamos aqui nas artes rupestres uma forma de comunicação do ser humano com os outros que viriam na sequência. Então, é uma maneira de se comunicar. É claro que ao longo do tempo isso foi mudando bastante, né? Quando a gente vê, por exemplo, no último item da linha de cima, o jornal impresso, é algo que a gente praticamente não vê mais. Ou seja, queremos saber de uma notícia, queremos saber de uma informação, a gente já vai direto na página da internet. E na palma da minha mão, no meu celular, eu consigo consultar aquela notícia que eu gostaria de saber. Aí o rádio, o telégrafo, o telefone, a televisão, até que se chega então à internet. Então muitas vezes até a própria televisão acaba sendo ainda uma forma de comunicação bem importante, inclusive é a mais utilizada pelo brasileiro, mas ainda assim a internet vem ganhando todo esse espaço. Entre vocês jovens, eu acredito que a comunicação pelo celular é ainda mais eficiente e faz mais parte do seu dia a dia. Muito bem, falando em telefone celular, a gente tem aqui um mapa que representa o quanto que a telefonia celular está presente no mundo como um todo. E é interessante a gente pensar o seguinte, que é a porcentagem. Quando a gente vê que aquela cor do Brasil, que é o marronzinho, na legenda diz mais de 100, ou seja, tem mais de 100 telefones celulares ou linhas de telefone do que habitantes. Isso é algo muito importante, porque chega próximo de 130 celulares para cada 100 habitantes no Brasil. Ou seja, tem mais linha de telefone celular do que habitante. Isso também é uma informação interessante para a gente, uma vez que nós estamos muito conectados com essa forma de comunicação. Tudo bem que ligar no telefone celular talvez seja uma das últimas opções que temos. É uma das funções do celular, mas ele nos possibilita outras formas de comunicação também, via aplicativo de mensagem ou até mesmo via internet, quando a gente quer saber de algum assunto. Em relação ao acesso à internet, nós percebemos que daí a porcentagem da população brasileira que apresenta essa possibilidade do acesso é menor quando comparada à questão dos celulares, né? Então, não são todos os habitantes, obviamente,
que têm acesso à rede de informação à internet. Tá? Então são cerca ali de 80, um pouco menos, né, de 80% da população brasileira com esses acessos. Bom, sobre essas análises de acesso à internet do Brasil, constata-se o que é possível perceber ao notar que nem todos os brasileiros possuem esse acesso. Letra A, toda a população possui acesso a essa rede? Letra B, o fato de nem todos possuírem não interfere no desenvolvimento do país. Letra C, nem toda a população possui, o que pode gerar desigualdade de oportunidades. E a letra D, fruto da globalização com acesso a todos. Observem que a última alternativa aqui está marcando letra A, mas seria a letra D do exercício. Para um pouquinho, pensa e anota a sua resposta.
E aí, pessoal, pensaram essa questão? Vamos notar então que nem toda a população brasileira possui acesso à internet. Sendo assim, a letra A do exercício ela já não é viável. A partir da letra B, nós vemos o seguinte: letra B, o fato de nem todos possuírem não interfere no desenvolvimento do país? Veja, é uma afirmação arriscada, né? Sabemos que nem todos possuem esse acesso, mas o desenvolvimento ele pode vir em consequência desse acesso à internet, visto a quantidade de informações que podemos adquirir ao ter acesso à internet. Então, o desenvolvimento do país certamente é afetado por isso. Então, a letra B também é inviável. Letra C, nem toda a população possui, o que pode gerar desigualdade de oportunidades. É algo realmente a se considerar. Nem toda a população possui, pode gerar desigualdade de oportunidades. Isso é fato, isso é verdadeiro. Então, a letra C do exercício ela está correta, né? Agora, a letra D é inviável também porque diz que todos, né, possuem esse acesso. E nós sabemos que não é a realidade de toda a população brasileira. Muito bem, vamos pensar também esse exercício e aqui a gente precisa anotar se essas afirmações são verdadeiras ou falsas. Sobre as formas de comunicação na atualidade, analise essas informações e sinalize com a letra V ou com a letra F. A primeira afirmação, no Brasil há mais celulares do que pessoas. A próxima, na década de 1990 é que se popularizou o uso de celulares no Brasil. E a próxima ainda, a última, as revoluções industriais não apresentaram relações com o desenvolvimento das comunicações. Pare um pouquinho, são apenas 3 afirmações, pense e veja se elas são verdadeiras ou falsas.
E aí, pessoal, conseguiram responder essa questão? Ela é relativamente simples, não é verdade? Afinal, as afirmações, elas nos dão a dica já de que se são verdadeiras ou não. Observe, ó, no Brasil há mais celulares do que pessoas. Isso estava demonstrado no mapa anterior que eu mostrei a vocês, né? Cerca de 130 celulares para cada 100 habitantes. Então significa que tem mais linhas telefônicas de celular, né, do que pessoas no Brasil. A década de 90 foi quando os celulares se popularizaram aqui no Brasil, né? Então, tudo bem que lá naquele momento havia um custo muito superior ao que se tem hoje, mas foi o momento em que o telefone celular passou a ser mais comum para a população. E a última afirmação que diz: as revoluções industriais não apresentam relações com o desenvolvimento das comunicações. Veja, essa é a única afirmação falsa, uma vez que, obviamente, o desenvolvimento da indústria, ela trouxe consigo o desenvolvimento de novas formas de comunicar-se. Afinal, o próprio celular, a televisão, o rádio, são equipamentos que foram desenvolvidos na indústria. À medida que a indústria também se desenvolveu, esses equipamentos foram se desenvolvendo e tornando cada vez mais modernos. Basta a gente pensar como era uma televisão há 30 anos atrás e como é a televisão hoje. Olha o quanto que ela evoluiu. Mesmo você que tem pouca idade, se perceber como eram as televisões quando você nasceu e como as televisões são hoje, você já vai perceber que existe uma grande diferença. Ou seja, a indústria se desenvolveu também por conta dessas revoluções, em que a última é caracterizada por uma revolução informacional, e nós teremos então equipamentos mais modernos e sofisticados. Pensando então as telecomunicações, que em uma primeira atividade eu comentava com vocês sobre um evento histórico que proporcionou o desenvolvimento da comunicação. Vamos fazer relação com o que está escrito agora aqui, ó. No final da década de 50, os soviéticos, a União Soviética, colocou o primeiro satélite em órbita. Isso nos anos de 1957. Então foi o primeiro satélite que foi colocado em órbita. Depois, no ano seguinte, os americanos, melhor dizendo aqui, né, os norte-americanos, fizeram a primeira transmissão de rádio por satélite. Perceba que o satélite ter chego no espaço fez com que as comunicações se desenvolvessem. É o conflito entre os Estados Unidos, que representava o capitalismo, e a União Soviética, que representava o socialismo. Esse conflito ideológico trouxe como consequência o desenvolvimento das comunicações. Não necessariamente num primeiro momento para beneficiar a população geral. Obviamente que as técnicas de guerra também havia grandes interesses de que fossem desenvolvidas. Conhecer o território do inimigo, perceber como é esse território ou coisas desse tipo. Então é claro que depois isso se popularizou e hoje nós temos como observar, por exemplo, imagens de satélite ali na palma da nossa mão, né? Que seja no celular com um aplicativo, né, que demonstre essa forma de conhecer o território, ou até mesmo na internet, na tela do computador ou coisas do tipo. Então, as telecomunicações se desenvolveram a partir desse evento histórico. Hoje, os satélites assumem muitas funções: militares, comunicação, imagens que servem para análises geográficas, a nossa comunicação também facilitada por conta desses satélites e, claro, né, as técnicas de guerra que eu comentava ainda há pouco. Conhecer o território do inimigo é extremamente fácil e possível, né? E conhecer no detalhe, não é apenas de uma maneira generalizada como era antes. Muito bem, vamos pensar então esse segundo exercício? Apresente uma relação entre o acesso às redes imateriais, né, aos meios de comunicação, por parte da população de um país e o nível do desenvolvimento econômico desse país.
Então pare e pense o seguinte, faça uma relação entre as pessoas terem acesso aos meios de comunicação e o desenvolvimento econômico desse país. Pare um pouquinho, pense e anote sua resposta. E aí, pessoal, conseguiram fazer essa relação entre o acesso aos meios de comunicação e o desenvolvimento econômico do país? Vamos ver como eu propus aqui para vocês. É possível perceber que o acesso aos meios de comunicações se associa ao desenvolvimento econômico porque, para se ter acesso, é necessário investimento, tanto para desenvolver os produtos como consumir. Quando você decidiu comprar o teu celular, se você possui, foi um investimento que você e sua família desejaram fazer.
Então, é preciso ter esse valor disponível. Então, para que se tenha esse valor, para que você possa consumir esses produtos, é necessário esse desenvolvimento. Então, observe que uma coisa está conectada com a outra. Quanto mais se investe, maior é o acesso a novas tecnologias. Você poderá consumir essa tecnologia porque a sua família tem condição de comprar, né? Então, por isso que você tem acesso a esses meios de comunicação. Agora, pensando de uma maneira mais ampla, nós temos a possibilidade de compra principalmente porque houve o investimento para que esse produto chegasse até a gente, que seja por meio da globalização dessas empresas transnacionais ou até mesmo por conta do desenvolvimento aqui no próprio país, né? Que houve também empresas brasileiras que, por exemplo, fabricavam ou fabricam computadores. Então, nesse caso, nós temos um investimento que foi feito para que a indústria pudesse se desenvolver, produzir aquilo que nós temos a necessidade de consumir. E cada vez mais fica claro para cada um de nós que o acesso a diferentes meios de comunicação nos possibilitam muitas coisas, né? Novamente, volto aqui a mencionar o fato de que esse ano nós tivemos a possibilidade de estar com vocês, não fisicamente, mas aqui à distância, pela TV, pela internet, para que o conhecimento pudesse chegar até vocês. E podemos aqui destacar coisas importantes desse processo, não é? Afinal, a partir do momento que isso está disponível na rede de internet ou que você pode assistir na televisão da sua casa, outras pessoas também poderão acessar esse conhecimento, não é verdade? O seu pai, a sua mãe, quem vive com você. Isso significa que o acesso à comunicação possibilitou, nesse caso também, que o conhecimento da educação básica chegasse a mais membros da sua família. É algo positivo que podemos destacar desse momento também. Muito bem, então durante essa aula nós percebemos que os países estão interligados por diferentes formas. Nesse caso, a gente deu ênfase à conexão imaterial. Os meios de comunicação possibilitam essa conexão entre os países. Isso gera possibilidades infinitas e também desigualdades para aqueles que não possuem acesso. Como eu disse, destacamos durante essa aula os aspectos positivos, mas nem todo mundo tem acesso a essas tecnologias ou a esses meios de comunicação. Eu agradeço a participação de cada um de vocês e até a nossa próxima aula.